O metrô de São Paulo dá início a um plano de contingência para tentar reduzir os impactos da paralisação dos metroviários. Pelo menos 4 milhões de pessoas são afetadas pela greve iniciada ontem. E uma nova assembleia será realizada pela categoria daqui a pouco. Estava marcada para começar às 7 horas da manhã. Vai ter ali participação remota, né, de muitos metroviários. A gente vai ter o resultado em breve, assim eu espero. Então vamos para um ponto da cidade de São Paulo, o terminal do Jabaquara, onde está o Thiago Muniz, repórter aqui da Band News FM. Thiago, como é que estão as coisas por aí nessa manhã? O pessoal sofrendo demais para conseguir embarcar nos ônibus, né? Uma vez que não há metrô circulando por essa estação. Bom dia para você. É verdade, Carla. Bom dia, Ellen, bom dia, Sheila, bom dia a todos e todas. A gente fala da estação Jabaquara do metrô de São Paulo. A situação aqui ao redor nesse momento, na zona sul da capital paulista, é semelhante à de ontem, que a gente mostrou. A gente tem aqui o piquete realizado pelos metroviários, que, aliás, a gente até observa que o pessoal não está acompanhando nesse momento. A assembleia, então, ela efetivamente ainda não começou. As pessoas ao redor que chegam na expectativa de que alguma coisa possa acontecer, de que a operação possa ser aberta, mas nada nesse sentido. Um movimento bastante semelhante ao de ontem. A gente fala daqui nesse momento porque temos aqui a porta fechada, a expectativa por parte do acompanhamento dos metroviários. De qualquer maneira, como você bem disse, é o transporte público por ônibus, por outros meios que estão com os pontos de ônibus abarrotados, carros de aplicativo com preço muito acima do que a gente registra normalmente. A greve afeta as 3 principais linhas do metrô de São Paulo, a linha 1, linha Norte-Sul, linha 3, linha Leste-Oeste e a linha 2, que liga a Avenida Paulista a outros bairros da cidade, além do monotrilho da linha 15 Prata da Zona Leste. Todas, então, de muita importância para o paulistano, afetando milhões de pessoas. Não só paulistano, gente da região metropolitana de São Paulo que sai das suas cidades e que vem trabalhar em São Paulo, fazer os afazeres por aqui e não conseguem na manhã de hoje. A Band News FM ouviu ao longo da manhã pessoas que estão tendo dificuldades para trabalhar, para fazer o que tem que fazer na cidade, mais uma vez, por causa da greve. Nem sabia de nada. Cheguei aqui, estava tudo fechado, porque fiquei sabendo em cima da hora, né? Ontem fiquei sem trabalhar. Hoje eu vim novamente para poder ir e até agora nada. Não vou nem tentar entrar no ônibus que não cabe, de tão cheio que tá. E eu queria saber por que eles não resolvem o problema do metrô, entendeu? Ou dos ônibus, entendeu? Do que é que seja, entendeu? Eles podiam tomar uma providência, resolver a situação do povo. Sempre sabe para nós. Provavelmente não tem como eu chegar lá no horário, entendeu? E não tem também alternativa para mim ir para lá. Aí nós brasileiros tem que ter esse transtorno todo ou perder o dia de trabalho. A Assembleia de hoje representa, segundo os metroviários, a primeira vez em que eles vão votar a partir de uma proposta efetiva da companhia do metrô. Essa proposta foi enviada durante a madrugada de hoje, por isso que eles se reúnem para votar essa proposta daqui a pouco. Estava marcado para 7, deve acontecer daqui a pouco a Assembleia. Na noite de ontem nós tivemos a colocação de uma possibilidade pelo Ministério Público do Trabalho de cláusulas que foram aceitas pelo Sindicato dos Metroviários e eles aguardaram até às 11 da noite por uma resposta do metrô, resposta essa que não veio e assim eles decidiram continuar com a greve. Para quem nos ouvia ao longo do dia de ontem, a gente informou que haveria a possibilidade de liberação de catraca. Isso foi confirmado a reportagem da Band News FM e a outros órgãos de imprensa pelo próprio metrô. O fato é que na mesma manhã em que o metrô fez esse anúncio, ele também entrou com um pedido judicial para que houvesse a operação com um mínimo quantitativo de funcionários e não com a catraca livre. No fim, esta decisão na segunda instância da Justiça do Trabalho foi acolhida, mas os metroviários mantiveram a greve dizendo que teria havido um acordo em primeiro lugar. Esse é o panorama, então, mais uma vez, cabo de guerra, um lado puxando corda, um lado puxando também a corda estourando para a população. E esse é o pior, né? Estourando para a população. Ontem mais a gente cedo, já falou bastante sobre isso. Não, né? mais cedo o Thiago Muniz entrou aqui com imagens impressionantes, porque essa estação que o Thiago tá, para o nosso ouvinte entender, ela é uma confluência de ônibus, de metrô, ali no terminal Jabaquara tem tudo. Os ônibus saíram, o fiscal teve que fechar a porta. As pessoas estavam penduradas, e aí o fiscal empurrava a pessoa para dentro e fechava a porta empurrando, porque não fechava. E era assim que as pessoas estavam indo para o trabalho.
dessa maneira que as pessoas saíam para o trabalho essa manhã. Você imagina você chegar no trabalho de pendurado, a gente está com a imagem agora na nossa live, de pendurado no ônibus, que foi isso. A porta só fechou porque o fiscal ia empurrando e a pessoa ia com o pezinho ali meio de pendurado uma na outra e o fiscal empurrando para que o ônibus conseguisse sair dessa maneira. A imagem é impressionante. As pessoas saíram dessa maneira nessa madrugada para poder chegar ao seu trabalho aqui em São Paulo. Quando o Thiago fala da corda que é puxada de um lado e de outro, ela estoura para a população, é perfeita essa associação, porque é exatamente o que acontece. Os metroviários, nesse caso, e aliás, transporte aí para a sua cidade, para o seu estado, quando há uma paralisação em serviços essenciais como o do transporte público. O que em geral acontece? Há uma pauta legítima, em geral, né? Há demandas que são legítimas, mas a categoria usa a população para pressionar o empregador, usa a população que mais precisa, a que menos tem possibilidade, a que menos tem alternativa para aumentar o seu poder de barganha. E faz isso fazendo anúncios muito tarde para as pessoas que acordam muito cedo. E elas não podem se programar. É claro, a gente está falando de um segundo dia de paralisação, então hoje o impacto é menor. Ainda assim, foram decisões e conversas que foram acontecendo, entrando na madrugada, inclusive, né? Agora com a Assembleia pela manhã. Pois é, e ontem a gente estava discutindo também na redação que talvez esse raciocínio, esse termo de a população sempre sofre, acaba se tornando um clichê e uma coisa sem muita força, quando na verdade é exatamente isso que acontece em dias de paralisação de serviços essenciais, como disse a Sheila, né, do transporte coletivo, por exemplo. Por quê? Porque em outro tipo de paralisação, primeiro toda uma rede, toda uma cadeia é afetada para que no fim, somente na ponta, as pessoas, o público em geral, né, os consumidores que são prejudicados. E nesse caso não, é exatamente o contrário. A corda vem exatamente ali, o primeiro prejuízo é para o passageiro que não consegue tocar a vida dele. Você impede que essas pessoas se desloquem pela cidade, que elas continuem vivendo normalmente ali as suas vidas. E só depois é que o metrô é atingido. Então é cruel demais com as pessoas e não é clichê, não é força de expressão dizer que sempre o passageiro paga a conta. Porque quando o metrô não funciona, quando não tem investimento e o maquinário é ruim, é a população que paga. Quando tem esse tipo de briga, é a população, é o passageiro que paga. Então não é força de expressão, não é clichê, não. O Thiago Muniz ele vai voltar mais tarde para falar, inclusive, das estações que estão operando parcialmente, né, nessa manhã. É uma minoria, é coisa pouca, mas daqui a pouco as atualizações chegam por aqui. Bom, seguimos aqui no noticiário porque a oposição reage à fala de Lula sobre uma, abre aspas, visível armação, fecha aspas, de Sérgio Moro na operação da Polícia Federal, que desarticulou um plano do PCC para sequestrar e matar o senador e outros agentes públicos e pede que o presidente seja investigado por divulgar notícias falsas. Ontem, em um evento no Rio de Janeiro, Lula disse que seria cauteloso, mas sem provas, levantou dúvidas sobre as decisões da juíza Gabriela Hart, que é substituta do ex-juiz e ex-ministro na Lava Jato, em Curitiba. Ela foi a responsável por autorizar a operação com base nas investigações da Polícia Federal, iniciadas em janeiro, e que comprovaram que a facção criminosa estava, sim, monitorando o Sérgio Moro e planejava atacá-lo. Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. É isso. Mas também o Moro não é a minha preocupação. A minha preocupação é 215 milhões de brasileiros que estão esperando que a gente possa melhorar a vida dele. É isso. Logo após as declarações, a juíza Gabriela Hart, que assumiu o caso por sorteio, após o titular sair de férias, levantou então os sigilos das decisões e Sérgio Moro reagiu. Hoje fui surpreendido com uma fala do presidente da República que simplesmente riu das ameaças
a minha família e chegou a sugerir que poderia ser uma armação da minha parte. Eu repudio veementemente essas afirmações. Há uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. Peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando e o trabalho que as polícias que estão nos prestando segurança a mim e a minha família estão fazendo. E pergunto ao presidente da República se, diante dessas declarações, risada frente à ameaça a uma família pelo crime organizado, se o senhor não tem decência. Uma fala irresponsável do presidente da República, absurda, e que pela oposição está sendo tratada como criminosa. Porque desqualifica a Polícia Federal, desqualifica o trabalho do Ministério da Justiça, coloca em dúvida esse trabalho de investigação muito irresponsável. E, aliás, ontem mesmo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, fez questão de criticar aqueles que estavam querendo politizar a operação da Polícia Federal. Exatamente, enfim, ali por causa dos ataques de Lula ao ex-ministro Sérgio Moro no dia anterior, na véspera, naquela entrevista ao 247. O ministro da Justiça criticava aqueles que politizavam a operação da Polícia Federal. Foi lá o presidente Lula e fez exatamente o quê? Politizou. Mas mais do que isso, mais do que politizar, foi irresponsável, teve uma fala absurda e que desqualifica e coloca em dúvida, trabalhando não com fatos. Porque o que há de fatos até aqui é uma investigação séria conduzida pela Polícia Federal de um fato grave. O que o presidente Lula fala, em que ele se baseia, não são fatos. É numa ilação, num negócio absurdo, e ele sai falando. Ah, mas não tem... Daí na sequência ele fala, ah, mas não tenho prova. Bom, então porque falou. Então por que falou? Irresponsável. E está sendo tratado pela oposição como uma fala criminosa. Vai ter de arcar com as consequências do peso da fala. Quando ele diz, mas eu não estou preocupado com o ex-juiz Sérgio Moro, eu estou preocupado com mais de 200 milhões de brasileiros, também precisa se preocupar com o peso daquilo que fala. Porque tem peso, é importante, é um presidente da República. Isso num governo que quer, inclusive, monitorar fake news, né? Um governo que tem toda uma pauta, uma bandeira ali sobre as notícias falsas. E mais do que isso, né? Como é grave com o próprio trabalho de uma instituição seríssima e respeitada que é a Polícia Federal. Porque isso desqualifica o próprio trabalho da Polícia Federal, essa fala, né? Mas, enfim, adiante, as investigações da Polícia Federal apontaram, por exemplo, que o PCC monitorou sim o ex-juiz durante as eleições e planejava sequestrá-lo até abril. Detalhes de Curitiba com o Ângelo Sfaier. E essas reações, elas inclusive foram reforçadas pelo levantamento do sigilo determinado pela 9ª Vara Federal de Curitiba, pela juíza Gabriela Hart, e no levantamento desses sigilos apareceram documentos que apontam que os planos do PCC estariam quase prontos, restando apenas alguns detalhes finais de logística. As investigações, portanto, apontam que a facção criminosa ligada a Marcola planejava sequestrar o ex-juiz e senador Sérgio Moro até abril. Não só ele estava na mira dos criminosos, mas também a esposa e os filhos do casal. Essas investigações sugerem que diversos ataques a autoridades públicas aconteceriam no mesmo dia, de forma simultânea, a fim de forçar a remoção de Marcola para o sistema prisional estadual de São Paulo, no qual o PCC acreditaria que o chefe teria acesso facilitado à comunicação e outras regalias. Os 9 integrantes do PCC presos durante a semana, suspeitos de planejar o sequestro e a morte de autoridades, também cogitaram atacar o ex-juiz no ano passado, durante o segundo turno das eleições. O local dessa emboscada, segundo os documentos, seria o Clube Duque de Caxias, em Curitiba, que é justamente o local de votação de Moro na capital federal. Segundo a Justiça, um dos suspeitos teria detalhado acessos ao clube, a presença de seguranças e a indicação de pontos cegos, aqueles não visíveis pelas câmeras de segurança. Essas investigações apontam que os planos de atacar Moro existem há pelo menos 2 anos e custariam mais de R$500 milhão, dinheiro que foi gasto para comprar armas, veículos blindados, alugar chácaras e até mesmo um escritório vizinho ao de Moro,
no qual também foi utilizado para monitorar de perto os passos do ex-juiz. O valor consta em anotação anexada à decisão que autorizou a prisão dos suspeitos. Em um bloco de notas de um aplicativo celular, os criminosos elencaram gastos com menções ao código Tóquio, usado para se referir a Moro, e Flamengo para referenciar o sequestro. Essas anotações são uma das provas anexadas na decisão que teve o sigilo retirado ontem pela juíza responsável Gabriela Hart, da 9ª Vara Federal de Curitiba, juíza que também atuou na Lava Jato como substituta de Moro, enquanto titular da 13ª Vara, que era justamente onde tramitavam e onde ainda tramitam os processos relacionados à Operação Lava Jato. Foi, inclusive, Gabriela Hart quem assinou a segunda sentença de Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente Lula, no âmbito da Operação Lava Jato, naquele processo que tinha relação com o sítio em Atibaia. Valeu, Ângelo, pelas informações. É o tema que está repercutindo bastante. Não só Sérgio Moro era alvo, né, dessa operação, alvo dos criminosos, e foi personagem dessa investigação. Quem concedeu entrevista para o programa O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, na Band News FM, foi o promotor Lincoln Gakia, outro alvo do PCC. Ele afirmou que o depoimento de uma testemunha protegida, ex-integrante da facção, deu início às investigações sobre os planos para matar e sequestrar autoridades. Segundo ele, Sérgio Moro foi avisado pessoalmente da apuração e o inquérito foi aberto logo depois pela Polícia Federal no Paraná, onde o senador tem residência. Em 45 dias, o inquérito estava encerrado praticamente, não digo inquérito, mas houve já o pedido de busca e os pedidos de prisão, e efetivamente esses indivíduos foram identificados e presos, né, graças aí ao serviço muito competente e republicano, diga-se de passagem, da Polícia Federal, independente de uma das figuras, porque não era a única, né, que seria o alvo, seja o ex-ministro Moro, não é? Mas houve realmente uma efetividade e vidas foram salvas, não só do Moro e da própria família dele, poderia ser um sequestro, mas poderia ser atentado também, e também de outros agentes públicos, em Porto Velho, em Campo Grande e até a minha própria segurança. Sobre a transferência de presos do PCC em 2019, Lincoln Gakia afirmou que o pedido partiu dele. Foi encaminhado ao governo de São Paulo e depois ao Departamento Penitenciário Nacional. Questionado por que Sérgio Moro seria alvo da facção criminosa, o promotor apontou a portaria editada pelo senador quando era, ministro da Justiça e Segurança Pública, que restringiu as visitas nas penitenciárias federais. Ele baixou uma portaria, aliás, justa, que restringe, que proíbe as visitas no sistema penitenciário federal. Esta portaria, Reinaldo, ela virou depois, não é que ela virou, mas ela foi prevista na lei anticrime, que foi inclusive defendida pelo ministro Moro, e nesse aspecto da lei, com acerto, o preso que está no sistema federal, ele já praticou crimes dentro do sistema estadual, quer dizer, ele não pode ter as mesmas regalias que ele tem. Então, é esse o motivo, e tão somente, na minha opinião, o fato do Moro ter sido incluído aí. Esse rigor no sistema federal foi que fez ele ser incluído nessa lista. Bem, segundo Lincoln Gakia, não há qualquer tipo de armação na Polícia Federal e as autoridades fizeram o necessário para proteger todos os envolvidos, incluindo ele próprio. Falamos aqui na primeira entrevista, no Brasil 247, em que o presidente Lula, ele se remetia ao passado, claro, mas ele concedeu na entrevista nessa semana, ele usou aquele palavrão para se referir a Sérgio Moro, trazendo todo um sentimento de revanchismo para os dias de hoje, que foi uma fala infeliz, foi uma fala errada, algo que um presidente da República não deveria dizer. Ontem repetiu essa mesma falta de responsabilidade com o cargo que ele tem, ao citar dessa forma largada, jogada, até cometer irregularidades nessa fala, questionar a Polícia Federal dessa forma. Mais interpretações a gente vai trazer aqui ao longo do dia, inclusive, estava lembrando aqui com a Sheila, viu, Ellen, que ontem foi dia da Dora Kramer, quinta-feira a Dora Kramer participa, normalmente às sextas-feiras não, mas ela diz, olha, a menos que algo assim aconteça de muito importante. Oi? E de novo, uma fala que... É claro que, assim, toda fala de um presidente da República é uma fala expressiva.
E essa é uma fala inserida num contexto muito complicado e muito espinhoso. Vamos ver se a Dora Kramer, né, que é casca grossa e que fala mesmo, se hoje ela topa participar com a gente para trazer mais análises a respeito de mais essa fala do presidente Lula. Bom, o mercado financeiro reage mal à decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, maior nível desde 2016. Ontem, no primeiro dia após o anúncio do Copom, a Bolsa de Valores de São Paulo caiu 2,28%, ou seja, abaixo dos 100 mil pontos, na pior marca desde julho do ano passado. O dólar, por outro lado, subiu 1%, encerrou a quinta-feira cotado a R$ 5,29. Em discurso no Rio de Janeiro, Lula criticou a manutenção da Selic. É preciso a gente deixar que quem tem que cuidar das coisas cuide, cada um faz a crítica que quiser. Eu digo todo dia, não tem explicação para nenhum ser humano do planeta Terra a taxa de juros no Brasil está a 13,75. Não existe explicação. Eu, como presidente da República, eu não posso ficar discutindo cada relatório do Copom. Eu não posso. Eles paguem o preço pelo que eles estão fazendo. A história julgará cada um de nós. A única coisa que eu sei é que a economia brasileira precisa crescer. Nós precisamos gerar emprego. É preciso garantir que o emprego é a única coisa que garante tranquilidade e dignidade ao povo. Lula afirmou ainda que o Banco Central tem autonomia para tomar decisões, mas voltou a cobrar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Se o cidadão quiser, nem precisa conversar comigo, ele só tem que cumprir a lei que estabeleceu a autonomia do Banco Central. Ele precisa cuidar da política monetária, mas ele precisa cuidar também do emprego, precisa cuidar da inflação e precisa cuidar da renda do povo. No comunicado divulgado depois da decisão, e havia uma expectativa também em relação a esse comunicado, porque ele em geral traz muitos sinais para os próximos encontros, para as próximas reuniões do Copom, o Comitê de Política Monetária citou, entre outros fatores, as incertezas sobre as novas regras fiscais. No entanto, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, discorda que o adiamento do projeto tenha motivado a manutenção da taxa. O que eu ouço de economistas, o que eu ouço inclusive de lideranças políticas do Congresso Nacional, né, sobretudo os empresários que querem investir, gerar mais emprego, ampliar sua planta industrial, seu setor comércio, abrir mais um espaço de serviços, que eu ouço de todos eles que a situação dos juros no país é desproporcional em relação aos outros países do mundo, é a realidade que nós estamos vivendo. Então, certamente não foi, né, apresentar ou não apresentar que mobilizou a decisão do Banco Central. Para o presidente da Câmara, Arthur Lira, o início da queda dos juros pode se dar de forma institucional. Ele aposta na aprovação da nova regra fiscal, que deve ser apresentada no mês que vem, para dar uma sustentação técnica ao Banco Central. Com o arcabouço votado, o Copom vai ter instrumentos, porque o Copom não pode fazer uma análise, eu penso em cima da perspectiva de um texto que sequer foi apresentado. Mas se o texto é apresentado, o texto vem bom e o Congresso vota, o Copom vai ter instrumentos para começar a fazer a indicação da baixa de juros responsável. Nessa quinta-feira, a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, afirmou que o atual nível da Selic já pressiona os financiamentos da casa própria com taxas mais baixas. Segundo ela, o banco será obrigado a recorrer a fontes mais caras para manter os empréstimos imobiliários com os juros praticados atualmente. Em entrevista ao jornal o Globo, Maria Rita Serrano lembrou que a Caixa tem duas fontes para financiar os imóveis, a caderneta de poupança e o saldo do FGTS. Mas, de acordo com ela, ambas estão apresentando saques sucessivos e, consequentemente, reduzindo o fluxo de dinheiro destinado ao crédito. Só no ano passado, a poupança teve retiradas mais de 100 bilhões de reais, somente em retiradas, né? Com muitos investidores optando por outras aplicações mais rentáveis, impactando a instituição. A Caixa é a maior financiadora da casa própria no Brasil. O saldo da carteira é de quase 638 bilhões de reais, ou 66% de todos os empréstimos. Quer dizer, tem todo o mercado, com todos os bancos, somente a Caixa tem uma fatia ali de mais de metade do mercado. Atualmente, as taxas do banco variam, aí dependendo da modalidade, entre 7,5% e 9,5% ao ano.
A ministra do Planejamento afirma que as ações do governo Lula já demonstram que o déficit fiscal será menor do que o esperado. Mais informações agora chegando de Brasília com Márcio Rocha. O rombo das contas do governo para 2023 deve ficar em torno dos 120 bilhões de reais, de acordo com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, um valor um pouco superior do que tinha sido divulgado anteriormente. A expectativa era que o déficit seria em torno de 107 bilhões de reais, mas o valor anunciado pela ministra é inferior ao previsto no orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, que estava estimado em 230 bilhões de reais. O relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do primeiro bimestre reduziu a estimativa do rombo de 2,1% do Produto Interno Bruto para 1% do PIB. De acordo com a ministra, o relatório divulgado pela área econômica não considerava ainda o reajuste do salário mínimo, que vai passar a partir de maio deste ano de R$ 1.302 para R$ 1.320. Apesar disso, Tebet afirmou que o valor ainda é uma projeção, mas que caminha no que o governo planeja para 2023. Uma projeção, é mera projeção, mas ela está caminhando no sentido que nós queremos, de que o déficit fiscal no Brasil não se encerrará com 230 bi. Todos os gastos que nós estamos fazendo neste momento são gastos impositivos que estão e que foram aprovados por uma PEC, uma emenda constitucional, portanto são despesas obrigatórias que não podem faltar. A tramitação de medidas provisórias no Congresso abre uma espécie de crise entre os presidentes da Câmara e do Senado. João Pedro Melo está com a gente ao vivo para contar os detalhes. Bom dia, João Pedro. Oi, Sheila, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, isso gerou uma confusão danada ontem nos bastidores do Congresso Nacional e foi tomada uma decisão por Rodrigo Pacheco de que as comissões mistas vão voltar para análise de medidas provisórias. Bom, essa questão, né, esse imbróglio, que a gente pode chamar assim, gerou aí uma espécie de confusão com Arthur Lira. Arthur Lira destacou o seguinte, que entre a segunda e a quinta-feira da semana que vem, 29 projetos de medidas provisórias devem ser analisados pela Câmara dos Deputados, inclusive as que foram propostas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que, até agora, Lira e Pacheco não entraram em um consenso sobre como vai ser a tramitação. Pacheco disse que vai ter comissão especial, Lira disse que não. Por quê? Porque, segundo Lira, desde o início da pandemia, a gente está sem ter essas comissões especiais por conta exatamente das questões de medidas sanitárias e que isso tem sido uma vantagem. Os líderes partidários não estão gostando de terem comissões mistas porque não tem uma proporcionalidade da Câmara com o Senado. Porque a Câmara, obviamente, tem 513 deputados, o Senado tem 81 senadores, não há uma divisão justa na avaliação de Arthur Lira. E aí ontem, durante essa questão, ele acabou falando um pouquinho, disse que o Senado está querendo assumir um protagonismo que não é dele. Vamos ouvi-lo. A Câmara é casa iniciadora de projetos de lei, PECs, MPs, projeto de lei complementar, PLNs, tudo que o governo federal manda constitucionalmente inicia-se na Câmara. E o Senado simplesmente é revisora e não quer ter protagonismo. Se dividir as indicações de ministro Supremo, de ministro STJ, de agências reguladoras, de embaixadas, a gente pensa em dividir a atribuição. Pois é, e essa divisão é o seguinte, porque nas comissões mistas são 12 deputados e 12 senadores, e ele diz que esse número não é justo. Do outro lado do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco diz que está aberto a discutir a questão de proporcionalidade, mas que as comissões mistas devem sim ser instaladas imediatamente. A instituição e a instalação imediata das comissões mistas, que serão compostas por deputados federais e senadores, naturalmente permitindo um debate concentrado por menor número, num colegiado de menor número para cada medida provisória, que é a razão de ser das comissões mistas, e de uma forma muito democrática, respeitando-se, inclusive, a proporcionalidade na indicação desses membros das comissões mistas. Bom, Sheila, Carla e Ellen, para a gente encerrar com esse assunto, então, expectativa agora é de que eles cheguem num acordo para que, pelo menos, essas medidas provisórias sejam analisadas o mais rápido possível, porque muitas delas já perdem a validade ao longo desse mês de abril. Valeu, João Pedro. Obrigada pelas informações. O ex-presidente Jair Bolsonaro confirma que vai voltar ao Brasil na próxima quinta-feira, dia 30. Os bilhetes aéreos já foram emitidos. A previsão é de que ele desembarque às 7h10 da manhã. Jair Bolsonaro virá em um voo comercial que sairá de Orlando, nos Estados Unidos. O objetivo, segundo o ex-presidente, é voltar à atividade normal e retomar o trabalho no PL.
Ele irá morar em Brasília, em uma casa alugada pelo partido. Agora 7h34, já mais informações sobre o preço dos combustíveis, também operação em comunidade no Rio de Janeiro, que acabou com 13 mortos, a condenação, novo julgamento, né, do caso do menino Bernardo Boldrin, e também a gente fala sobre Robinho, claro, seleção brasileira, os protestos na França, tudo isso já, porque agora é hora dele. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor, aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. Fala, Milton Neves. Como vai, Ellen Garcês Brown? Muito bom dia para Sheila Magalhães e para Carla Bigato, esse trio de ouro da nossa Band News FM. Estamos aí no aguardo de grandes jogos emocionantes, como também Brasil e Marrocos, jogo muito importante, né, para ver se o Ramon Menezes começa bem. Numa dessa ele vai ser efetivado, porque o Ancelotti não quer vir não, entendeu? Agora, o time do Flamengo não teve no apronto o Arrascaeta. Ele é craque, mas ele é canela de vidro. O Arrascaeta sempre tá machucado. Ele tá contundido de novo, o Arrascaeta. Lembra o Pagão do Santos e o Neymar. Canelas de vidro. É isso aí, é o Cariocão emocionante. Vamos ver o que vai acontecer lá. Agora eu quero abraçar aqui o Kleber Machado, que deixou a emissora dele, a Globo, e eu gosto muito dele, primeiro que ele é santista, e segundo que ele é muito competente, mas são coisas da vida, né? São coisas da vida. Um abraço, Kleber Machado. E o Rony, hein? O Rony que chegou lá do Paraná, ninguém dava um tostão furado por ele, tá na seleção brasileira e no treino ontem ele fez um gol de bicicleta. Ele é o grande bicicleteiro do futebol do mundo, viu? Já pensou se ele tivesse ido para a Copa do Mundo fazendo gol de bicicleta? O Richarlison fez um muito bom também, quase uma bicicleta, né? E grande final de semana para vocês.